Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Venidas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a festa da Epifania, a manifestação de nosso Senhor. Manifestação essa que primeiramente foi aos judeus. Os pastores foram ali contemplar o nascimento de nosso Senhor. Mas como era do desejo de nosso Senhor converter todas as nações, e ainda é esse seu desejo, o evangelho deve ser anunciado até os confins da terra, para que então venha o fim. Também os pagãos, que não compartilhavam da fé judaica, vieram adorá-lo, trouxeram presentes a nosso Senhor. Assim, o introito da missa introduz-nos diretamente nesse espírito, apresenta Jesus na sua majestade real, na sua divindade. O Rei, Deus Todo-Poderoso, pequena criancinha no presépio. Eis como Deus se apresenta para cativar o nosso coração. Eis que o vosso soberano Senhor, com suas mãos, o cedro, o poder e o império. Aquela criancinha simples e inofensiva é o Senhor do céu e da terra. É o dono de toda a criação, é o Rei soberano. Epifania ou teofania quer dizer então essa manifestação de Deus que vemos realizada em Jesus Cristo, que se manifesta ao mundo como Deus e Senhor. O mundo ficou sabendo, sobretudo pelo rei Herodes, de que o grande rei havia nascido, mas o mundo quis matá-lo, porque não quer reconhecer outro Deus, porque não quer reconhecer que nosso Senhor é o Senhor do céu e da terra, mas quer fazer para si o pecado como Deus. Assim, temos um primeiro prodígio, uma graça especial de Deus. Uma estrela aparece no Oriente e revela a sua divindade. Os magos, ou poderíamos dizer astrônomos, que estudavam as estrelas, que conheciam as religiões, que eram fervorosos na busca da verdade, viram naquela estrela o cumprimento das profecias de que de fato haveria de nascer o rei dos judeus, o rei de Israel. A recordação deste milagre vai ocupar em primeiro lugar essa liturgia, essa Santa Missa, mas manifestação, essa epifania de Nosso Senhor, essa manifestação especial, nós veremos também no primeiro milagre de Nosso Senhor, quando Ele transforma a água em vinho. Está ali se apresentando como Deus, quem pode mudar as substâncias das coisas, transformar água em vinho pela sua vontade? Só o Deus Todo-Poderoso. E também vemos uma manifestação especial de Deus quando Nosso Senhor é batizado. Eis que ouvimos uma voz no céu, a voz do Pai que diz: eis o meu Filho muito amado, escutai-o. Tudo isso são as primeiras manifestações de Deus para a humanidade. Eis que chegou o tempo, eis que Deus está no meio de nós, caminhando conosco. Eis que Deus nasceu para nos salvar. Ao olharmos esses magos, esses astrônomos que, ao ver o cumprimento da profecia, foram ao encontro do Salvador, nós vemos essa realidade entre a vontade e o chamado de Deus. Deus irá manifestar a sua vontade nas nossas vidas de diversas formas. Aqueles que estiverem atentos à vida espiritual reconhecerão a vontade de Deus. Porque justamente a soberba, a revolta do demônio foi o não querer servir a Deus. O querer ser como Deus, porque a ninguém precisa servir. Se eu sou o meu Deus, culto a mim, adoração a mim, seja feita a minha vontade na terra e no céu. Porém, essa não é a nossa religião. Nosso Deus, Ele tem a sua vontade é a nossa santificação, a viver um mundo com fé, esperança e caridade. No céu das nossas almas, temos uma estrela. Deus, para aqueles que vivem uma vida espiritual atenta, vai manifestar
a sua vontade. Através do Divino Espírito Santo, para aquele que convive na graça de Deus, de modo perseverante e constante, e são importantes essas duas palavras, a perseverança e a constância, Deus cria em nós uma inspiração íntima e clara, que nos convida a atos de generosidade, de despreendimento, a uma vida de oração mais íntima com Ele. Deus quer de nós a santidade, e ela é alcançada pela prática desse despreendimento, pela prática das virtudes, pela prática das boas obras. É uma fé que nos leva a uma vida de fé. Não apenas eu creio e serei salvo, mas o meu crer deve ser um viver, de modo intenso, a minha religião. Assim, iremos achar nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem procuramos. Saíram em viagem ao ver a estrela, prontos e preparados para fazer a vontade de Deus. E nós, andamos preparados para fazer a vontade de Deus? Quantas vezes Deus, de certo modo, manifestou uma ocasião em que eu teria que agir de modo virtuoso, mas agir levado pelos meus vícios e pela minha própria vontade. Pode ter sido, talvez, esse encontro de famílias com o Natal, com o Ano Novo. Na minha família reinou a virtude, a paz, ou talvez as brigas e intrigas, vindo da vontade própria de cada um querer manifestar aquilo que acha ser o certo no seu coração. Então temos que estar preparados para o convívio com o próximo. Essa é a nossa vocação. Temos que santificar as nossas famílias, santificar o ambiente em que vivemos, ser justamente aquela estrela que conduz os homens a Cristo. Assim devemos ser na nossa família, no nosso serviço, nos colégios, aqueles que estudam em cada momento. Ser como um policial que deve estar sempre preparado para proteger. Ser como um bombeiro que está sempre preparado para salvar. Nós temos que, como cristãos, estar sempre preparados para servir a Deus e fazer a sua vontade. Então isso nós devemos admirar nos magos, a fidelidade à inspiração da graça. Deus chamou e eles foram perseverantes. A dúvida não lhes perturba sequer o espírito. Não raciocinaram, trataram da execução imediata dos seus desígnios. Assim era a vida dos santos. Cada dia uma missão diferente que é vontade de Deus. Viviam como prontos para fazer aquilo que Deus o inspirasse a realizar. Porém, muitas vezes no nosso coração temos a fé, mas em nós reina indiferença e ceticismo. O desaparecimento da estrela, as dificuldades inerentes a uma expedição daquele gênero, a distância e os perigos, nada os desmotivava. Mas para nós muitas vezes ficamos desmotivados em praticar a religião e a virtude. Basta-nos uma missa de domingo, e tudo aquilo que for diferente na minha vida não irei realizar. Não é esse o chamado de Deus para nós. Sim, cumprir o preceito, vir à Santa Missa, confessar os meus pecados, mas Deus quer de nós perfeição, santidade. Assim, obedeceram, como disse, sem demora e com constância, o chamado de Deus. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí está, caríssimos fiéis, o modo como nós devemos obedecer a Deus. Assim, o modo também como os filhos devem obedecer os seus pais, sem demora e com constância. Eis o grande segredo para a santidade. Os magos perseveraram na busca, mesmo quando a estrela desapareceu aos seus olhos. Viram, a estrela no Oriente e foram atrás de nosso Senhor, mas isso não foi constante. Deus, da mesma forma, nos dá sinais da sua vontade. Para alguns, sim, terão uma graça especial, uma aparição de nosso Senhor para manifestar a sua vontade, como tivemos com os pastorinhos, com Santa Margarida Maria Alacoque, mas essa não será a realidade de todos os homens, ou melhor, apenas numa parcela muito pequena, que terão dons místicos, que verão a Cristo.
Para nós, Deus quer agir nesse escondimento. Como uma criancinha no presépio, a muitos passará desapercebida, mas para nossas almas que buscamos realizar a vontade de Deus, devemos descobrir qual a vontade de Deus quando Cristo está agindo e querendo de mim uma ação de santidade em cada momento no meu dia. Assim, perseverança. Essa será a prova de fé, que somente se pode superar com um intenso exercício de fé pura. Sei que Deus assim o quer e sei que Deus assim me chama. Quantas obras para aqueles que começaram a seguir a Deus, nosso Senhor, deve ter pedido, quantas vezes viu ali a vontade de Deus naquele ato de caridade, naquele ato que me aproximou mais de nosso Senhor. Esses santos varões, silenciosos pelo respeito, adoraram o Filho da Virgem e reconheceram como Deus, beijaram-lhe os pés e ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Em união com os magos, devemos adorar o pequeno Jesus e oferecer também algo a nosso Senhor. O que eu ofereci a Cristo no ano que se passou? Qual foi o meu grande presente a nosso Senhor? Ou apenas lhe concedi prejuízos e pecados? Apenas ofereci a nosso Senhor ações que eram contrárias à sua vontade. Que não seja assim nesse ano, que esse ano possa ser, para mim, um ano da minha segunda conversão. Conversão para a santidade, para fazer a vontade de Deus. Pois bem, que devo eu oferecer ao Senhor, se aqueles homens que não eram do povo escolhido ofereceram tão grandes presentes e riquezas, que devo eu oferecer por mim mesmo a Cristo que pagou o preço dos meus pecados crucificado na cruz? De fato, se oferecesse todo o ouro do mundo, não pagaria o preço da morte de um Deus na cruz. Se oferecesse todo o incenso do mundo em adoração a nosso Senhor, também não pagaria tão grande prêmio que nosso Senhor veio realizar. Se lhe oferecesse toda a mirra e todos os perfumes do mundo, nada disso iria satisfazer a vontade divina. Então, fica para nós essa pergunta: que devo eu oferecer a nosso Senhor como que um presente para o pequenino que nasceu? Santo Afonso nos responde, ele diz: ó amável menino Jesus, ainda que vos veja nessa gruta deitado sobre a palha, tão pobre e tão desprezado, a fé ensina-me que sois Deus, descido do céu para a minha salvação. Reconheço por meu soberano Senhor e meu Salvador, mas de verdadeiramente precioso nada tenho para vos oferecer. Essa é a nossa situação diante de Deus. Aquilo que nós temos é como um nada. Porém, nós somos valiosos para Cristo. Nosso coração é valioso. Deus quer o nosso sim e a nossa conversão. Então, que tesouros possuem nossas vidas? O que eu tenho no meu coração que pode ser valioso para ofertar a Deus? Os santos tinham um coração precioso, valioso. Um coração amado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque realizavam a sua vontade e transformavam o mundo. Que temos nós no nosso coração? Não temos o ouro do amor, porque amamos demasiadamente as criaturas e seus caprichos. Nós não amamos a Deus como devemos, Ele que é um ser infinitamente amável. Não temos também o incenso da oração, porque até hoje muitas vezes nós vivemos do modo miserável, longe e esquecendo de nosso Senhor. E não temos a mirra da mortificação, vai dizer Santo Afonso, porque tantas vezes temos desgostado a vontade divina. Então, o que poderei oferecer? Vou oferecer o meu coração deste modo, imundo, pobre como é. Senhor, aceitai-o e transformai-o. Então, se não temos ouro, nem incenso, nem mirra, isso é certo. Mas, porém, temos algo muito melhor. Temos a nossa fé, e aquele que leva a fé a sério e põe em prática os mandamentos de nosso Senhor, leva a vida de religião do modo sério, este pode, sim, oferecer algo a
a Deus. Temos algo muito melhor, tesouros mais preciosos, nos lembra Santo Afonso, os únicos que Jesus Cristo, nosso Salvador, espera de nós. Sim, Deus não espera que ofereçamos apenas, o nosso dinheiro para financiar a sua obra, a nossa oração, o incenso ou a mirra da nossa penitência. Deus quer algo mais. Que possamos oferecer um amor e fidelidade aos mandamentos. Ele deve ser o rei dos nossos corações. Que possamos oferecer um incenso crendo na sua divindade e reconhecendo esta divindade pela nossa adoração, pela nossa oração. Que possamos oferecer a mirra quando unimos nossos sofrimentos, as humilhações, as dores e lágrimas de nosso Senhor. Então, caríssimos fiéis, nessa missa da Epifania, possamos fazer resoluções para 2026. O que eu preciso mudar na minha vida para que minha vida seja agradável a nosso Senhor? O que eu preciso mudar para que seja como um presente que irá emocionar nosso Senhor no seu Natal de 2026? O que eu preciso largar na minha vida que tem sido motivo de grande pecado e queda para mim, e que nesse ano, largando isso que me derruba, eu darei o primeiro passo rumo à santidade. Deus quer o nosso sim. Deus quer que vejamos a sua estrela, a sua vontade, o modo como Ele quer nos conduzir para a santidade. Assim, caríssimos fiéis, devemos oferecer a Deus a água da purificação, aquela água que era utilizada para as purificações dos judeus, que talvez, depois de tantas lavagens, tenha ficado suja e impura, mas, como no primeiro milagre público de Jesus, oferecendo a água da minha vida, Deus vai transformá-la no mais saboroso vinho da santidade. Assim, tenhamos esse olhar de fé. Deus nos chama, e Deus nos chama à santidade, Deus nos chama às obras, Deus nos chama a viver os mandamentos, que possamos colocar a nossa vocação, a vida santa, a vida bem-aventurada, na visão divina. Não nos esqueçamos de que esse chamado de Deus foi a aurora de todas as misericórdias de Deus para conosco. Deus nos chamou à fé pelo batismo, e para o homem tudo se resume em fidelidade e constância na sua vida espiritual. Projetos de viver uma vida santa, de frequentar mais a Santa Missa, de rezar o Santo Terço ou o Santo Rosário, de mais frequência aos sacramentos. Tudo isso é aquilo que nos santifica, tudo isso é para nós a vontade de Deus. Por fim, além disso, peçamos a Deus que nos conceda esse dom precioso da fé, a todas as almas que acham ainda assentadas na sombra da morte e do pecado. Imploramos o Senhor que a estrela brilhe sobre elas e que Ele próprio seja o sol que as visite do alto pela sua terna misericórdia. Que Deus inspire neste ano todos aqueles que andam afastados da vida espiritual a uma sincera conversão, uma vida de piedade e santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,